Olá, muito boa tarde. Câmara Notícia no ar. Muito obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira que está repleta de informação. Você deve ter visto que acabou agora há pouco a reunião extraordinária da Câmara aqui de Campinas. 15 itens estavam na pauta do dia e um resumo das principais discussões você confere no Câmara Notícia e mais. Comissão de Constituição e Legalidade promove mais uma reunião. Comissão de Ciência e Tecnologia também realiza encontro com o objetivo de discutir temas relacionados a pesquisas. Prefeitura de Campinas anuncia Centro de Educação Integral para a Cidadania. Saiba também qual a importância de um síndico para quem mora em condomínios. O trabalho de um síndico também não é nada fácil. Além de lidar com prestação de contas e números, ele também tem que gerenciar os inúmeros conflitos entre os moradores. No esporte, Ponte Preta é eliminada na primeira fase da Copa do Brasil e diretoria anuncia Hélio dos Santos como treinador. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. E hoje foi dia da 7ª reunião extraordinária da Câmara aqui de Campinas. 15 itens foram discutidos e votados. Eu lembro você de casa que se quiser rever toda a RE, é só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas. E um resumo de tudo você confere, claro, aqui. E durante reunião extraordinária, o vereador Rodrigo da Farmadic comentou sobre sua indicação destinada ao Executivo, que sugere a criação de um aplicativo de transporte próprio aqui para a cidade. O vereador Rodrigo da Farmadic fez uma indicação à Prefeitura de Campinas, sugerindo o desenvolvimento de um aplicativo próprio do município para transporte individual de passageiros, que ofereça o mesmo serviço das plataformas existentes. O diferencial seriam as taxas de administração, que seriam menores. Eu venho aqui hoje trazer um assunto de uma indicação que eu fiz ao prefeito Dário e ao presidente da INDEC, Vinícius Riveretti, sobre a mobilidade urbana. Nós temos o exemplo hoje na cidade de Campinas que muitos trabalhadores hoje têm o seu ganho único exclusivamente através de aplicativos de transporte. É a única fonte de sustento de muitos trabalhadores, não só da cidade de Campinas, mas do país todo, da nossa região metropolitana, que dependem do trabalho com aplicativo de transporte para levar o seu sustento para a sua casa. Ocorre que, com a alta do preço dos combustíveis e também com as tarifas que são cobradas desses aplicativos, muitas vezes tem se tornado insustentável esse trabalho, que até muito tempo era vantajoso, mas agora tem sido muito dificultoso, inclusive a insegurança que traz esse trabalho para esses trabalhadores. O parlamentar comentou que recentemente entrou em operação em Araraquara o Bibimob, o aplicativo próprio de transporte do município. Até o momento já são mais de 7.000 pessoas cadastradas e 200 motoristas operando. Nós temos aqui um exemplo muito bem sucedido numa cidade próxima aqui da nossa região, que é Araraquara, que desenvolveu um aplicativo próprio que traz como benefício principal para esses trabalhadores a taxa que é cobrada desses aplicativos. Enquanto o aplicativo Uber e os demais aplicativos cobram até 40% do valor da corrida, ou seja, então numa corrida de R$10, o trabalhador ficaria com apenas R$6, inclusive para arcar com os custos do transporte, custos de combustível, esses trabalhadores ficam com 95% do valor da corrida. Rodrigo enxerga o futuro aplicativo como algo positivo para a economia do município. Para que desenvolva um aplicativo para a cidade que trará muitos benefícios para a economia local, para a economia da nossa cidade, economia da região metropolitana, melhorando o rendimento desses trabalhadores. Eu acho que a cidade de Campinas sempre esteve na vanguarda do desenvolvimento tecnológico para o nosso país. Nós temos condições, através da IMA ou através de outras empresas aqui da região, que através da INDEC possa desenvolver esse trabalho, esse aplicativo, tanto para quem trabalha com Uber, como para quem trabalha com táxi também, que utiliza aplicativos para fazer as suas corridas. Ele também se mostrou com boas expectativas sobre a resposta da Prefeitura, pois sabe que Campinas é conhecida por adotar práticas inovadoras. Então, eu espero que essa indicação avance. Já falei com o secretário, com o presidente, para que a gente possa fazer uma visita à cidade de Araraquara para ver os moldes
dos quais foram desenvolvidos esse aplicativo, que trará também uma renda, né, trará recursos para a empresa, para a INDEC, que fará a administração desse aplicativo. Repito, tem sido sucesso numa cidade de um porte menor do que a nossa cidade. Eu tenho certeza que na cidade de Campinas nós temos plenas condições de desenvolver um aplicativo desse e melhorar as condições dos trabalhadores que utilizam hoje o transporte por aplicativo para levar o sustento para sua casa. E ainda falando sobre requerimentos, a vereadora Guida Calisto protocolou um documento solicitando informações ao prefeito sobre negociação envolvendo os prédios da Santa Casa e do Hospital Irmãos Penteado. O Michel Amorim explica o que está acontecendo nestes locais. A vereadora Guida Calisto protocolou um requerimento pedindo informações à Prefeitura sobre a negociação noticiada pela mídia envolvendo o prédio da Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Irmãos Penteado. Para nós, né, inclusive eu também sempre tive essa informação, que tanto a Santa Casa de Misericórdia quanto o Irmãos Penteado, o hospital, são tombados, né, são ali imóveis que são alocados dentro do patrimônio histórico-cultural da cidade. E a nossa preocupação é essa, porque a gente sabe que os imóveis, os bens que são tombados, né, geralmente em cidades como as nossas, cidades grandes, enfim, muitas vezes os governos, as administrações não preservam esses espaços, né? Muitas vezes deixam esses espaços abandonados, sem restauração, enfim, para num determinado momento aproveitar e apresentar qualquer projeto de venda, qualquer projeto de destruição. A parlamentar quer saber o número do protocolo ou ofício que trata do empreendimento nos lotes onde se encontram os bens tombados, tanto da Santa Casa de Misericórdia quanto do Hospital Irmãos Penteado. Que a gente precisa entender que todo bem, né, todo patrimônio que ele é tombado, que ele faz parte ali, né, da discussão histórica cultural, ele precisa estar adequado, né, dentro das regras de tombamento, do registro. Não pode chegar qualquer um, né? Porque hoje eu sou prefeito, hoje eu sou vereadora, eu chego lá e falo, tira daqui, eu não posso fazer isso, eu não estou acima da lei. Lembrando que a discussão, inclusive, né, da discussão de patrimônio histórico-cultural, de preservação, né, do patrimônio, da cultura, enfim, ela é um requisito, ele é um preceito constitucional. Desde a Constituição de 37, a gente faz essa discussão, né, da importância da preservação. A vereadora quer saber também se o projeto já foi debatido pela equipe técnica do Patrimônio Cultural de Campinas e qual foi a decisão do Conselho a respeito desse assunto. O requerimento que a gente faz é muito importante nesse sentido. É uma resposta oficial do poder público, que a gente espera que venha o mais rápido possível, para que nosso povo tenha acesso a essas informações. E agora você vai ver como foi a reunião da Comissão de Constituição e Legalidade aqui da Câmara. Na pauta da Comissão de Constituição e Legalidade estavam 10 itens. Quem comandou a discussão e votação foi o presidente da Constileg, o vereador Carmo Luiz. Passamos a pauta dos trabalhos da segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade, que está sendo realizada hoje, no dia 22 de fevereiro de 2022, nesta terça-feira, com início às 9 horas da manhã, em ambiente virtual, através do sistema de deliberação remota. Item 1, discussão e votação do parecer exarado pelo nobre vereador Igor Diego, que é favorável ao PLO 18 de 2020 e a emenda modificativa de folhas 20, processo 231798, de autoria do nobre vereador Marcelo Silva, que dispõe sobre a criação nos parques e nas praças do município de Campinas de slack points, equipamentos públicos destinados à prática do slackline. Com parecer favorável do vereador Igor Diego, passamos à votação. Projeto aprovado pela Constileg. 4 foram aprovados, 2 arquivados e 3 tiveram pedido de vistas. Durante a reunião,
Os parlamentares também votaram itens extra-pauta. Projetos apresentados após o envio da pauta para os trabalhos da segunda reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade, realizada hoje, dia 22 de fevereiro, terça-feira, às 9 horas da manhã, em ambiente virtual. 10.1, discussão e votação do parecer exarado pelo nobre vereador Rodrigo da Farmadic, favorável ao substitutivo total ao PLO 103/2021 e as emendas de folhas 39 e 43, processo 233776, de autoria do nobre vereador Jair da Farmácia, que acrescenta dispositivo na Lei 12.660, de 13 de outubro de 2006, que institui no município de Campinas o programa de incentivo à doação de remédios e medicamentos e dispõe sobre a destinação dos remédios arrecadados. Com parecer favorável do nobre vereador Rodrigo da Farmadic, passamos à votação. O projeto teve pedido de vistas, outro foi arquivado e 2 aprovados. Antes de encerrar a reunião, o presidente da Constileg convidou os membros para o próximo encontro. Uma reunião conjunta da Comissão de Constituição e Legalidade e da Comissão de Finanças e Orçamento para analisar e deliberar as contas da Prefeitura Municipal de Campinas referente ao exercício de 2017. Então, eu gostaria de solicitar a presença dos membros da comissão, nós vamos avisar também de legalidade nesta reunião. E a Comissão de Ciência e Tecnologia também promoveu um encontro. A Miriam Abreu acompanhou e conta agora como foi. A Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia do Legislativo Campineiro realizou a primeira reunião de 2022. Presidida pelo vereador Paulo Gaspar, o encontro recebeu de forma online nomes renomados do ensino, ciência e tecnologia de Campinas. O primeiro a falar foi o diretor-geral do CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que apresentou o trabalho da instituição, que, entre outros institutos, agrega o Sirius, a nova fonte de luz síncrotron brasileira com a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país, capaz de analisar materiais orgânicos e inorgânicos. Ele salientou que a educação é algo novo, mas que deve crescer no centro de pesquisas. Como todos os projetos, né, do CNPEM, eles, uma vez que começam a operar, eles passam o que a gente chama até de uma fase de comissionamento, que é a fase em que você vai testar e ajustar todo o funcionamento, né? Eu acho que a ILUM tem que passar por esse processo, né? Ela tem toda uma metodologia, uma proposta nova, e acho que é importante, antes de pensar em crescer, garantir que o que foi planejado está funcionando bem. Mas, então, pensamos nisso, né? Eu faço vira e mexe conversando sobre isso, mas vamos primeiro garantir que está tudo dentro dos conformes antes de pensar em crescer. O professor da ILUM, Escola de Ciência do CNPEM, falou como é o trabalho que forma gratuitamente pesquisadores. A única cota que nós temos é para a escola do ensino público, né? Que são 40 vagas, e agora nós estamos numa discussão, embora seja por de 40 vagas, né? Até conversamos com o ministro, das cotas raciais. A outra coisa que eu queria destacar, que aqui é como se fosse uma universidade. Qual é a vantagem também? A vantagem, obviamente, aqui o financiamento é um financiamento do MEC, via o Ministério da Ciência e Tecnologia, só que nós temos a liberdade de uma escola privada. Então, a entrevista para nós, as duas, tanto o que ele escreve, do porquê ele quer fazer ciência, e nós temos todos os dados dele, e a entrevista, né, que não é permitido numa escola pública. Aqui é uma vantagem que a gente tem nessa de conversar com aquele que quer fazer ciência. O diretor do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, apresentou também os cursos oferecidos pela unidade. Cada curso, né, tem o seu processo próprio. Eu convido todos vocês a conhecer essa unidade, a conhecer o Instituto, e me colocar à disposição para a gente cooperar, fortalecer nossos arranjos, fortalecer a educação em Campinas, porque a gente acredita nisso, tá?
é educação, ciência e tecnologia. A vereadora Paola Miguel, que faz parte da comissão, falou da importância de popularizar o tema tecnologia. Eu sou formada em engenharia de computação pela PUC Campinas, então, para mim, foi uma área que durante a pandemia me deu muita possibilidade de trabalhar de home office, né, que muitas profissões, inclusive, não têm essa possibilidade. A área da tecnologia, do modo geral, ela permite que a gente consiga trabalhar muitas vezes de uma maneira um pouco mais, não vou dizer mais confortável, mas com um pouco... Tem um número grande, né, principalmente na cidade de Campinas, de vagas em aberto, e mesmo aqueles que não se formaram ainda têm muitas possibilidades. Então, nesse momento de pandemia, de crise, de desemprego, principalmente a população mais jovem, a área da tecnologia pode ser uma saída para muitos e muitas conseguirem buscar essa formação profissional e também ter uma segurança na frente de emprego, já que a gente sabe que muitas dos novos empregos que estão surgindo também vão muito nessa linha. O presidente da comissão salientou a importância de encontros como este, que aproxima as instituições de ciência e tecnologia. E fica aí, então, o convite para a gente tentar se encontrar o mais breve possível, numa próxima oportunidade, e aprofundar aí as discussões e os laços entre essas instituições tão importantes. E muito obrigado por fazer essa parceria com a Câmara Municipal, com a Comissão de Ciência e Tecnologia. E ontem foi feito o anúncio da criação do Centro de Educação Integral para a Cidadania, que funcionará no antigo Colégio Bento Quirino. O novo centro receberá 2 escolas de EJA, além de outros projetos que serão implantados no local. Os vereadores Luiz Rossini e Otto Alejandro acompanharam esta semana o anúncio da criação do Centro de Educação Integral para a Cidadania pela Prefeitura. Ele será instalado no prédio onde funcionou por muitos anos os antigos Colégio Batista e, posteriormente, o Bento Quirino, na Rua Lusitana, no centro. Essa área central de Campinas carece realmente de espaço público para você ofertar para a população, principalmente de educação de jovens e adultos, né? É uma oportunidade de acesso aos cursos de formação, né, seja do ensino fundamental e médio, além do processo de alfabetização. O novo equipamento público custou 11 milhões para a Prefeitura. Os prédios serão totalmente reformados para abrigar 2 escolas de educação de jovens e adultos, cursos de formação para os profissionais da rede municipal de ensino e atividades esportivas, artísticas e culturais para 8 escolas de educação integral do município. O local também vai contar com salas de aulas da FUMEC. Nós estamos fazendo o projeto da reforma e nós queremos concluir a licitação até o meio do ano e até o final do ano conclusão das obras. E em 2023 será disponibilizado para a Secretaria de Educação. São 2 prédios que já tinham a finalidade que continuarão tendo. Uma escola, outro um teatro. E tudo isso será colocado a serviço da educação de Campinas. Hoje, a Prefeitura gasta R$ 11 mil em aluguel com as escolas de educação de jovens e adultos Sérgio Rossini e Professor Paulo Freire. Juntas, as 2 escolas atendem 106 estudantes nos períodos integral e noturno. Elas serão transferidas para o Centro de Educação Integral. O antigo Teatro Bento Quirino também foi adquirido pela Secretaria de Educação. Com 540 lugares, ele será destinado às atividades da Secretaria de Educação e, quando o espaço não tiver agenda voltada para a educação, ele poderá ser usado pela Secretaria de Cultura. Esse prédio, ao ser restaurado, ele contribui com esse processo de revitalização do centro da cidade. Vai contribuir para retomar o centro com qualidade, onde as pessoas se sintam bem na convivência. Enfim, Campinas ganha com isso. E a Regional Campinas, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o CIESP, apresentou os principais desafios da indústria regional na primeira pesquisa de sondagem industrial
deste ano. O diretor titular do CIESP Campinas, José Henrique Toledo Correia, gravou um vídeo para a gente e destacou os desafios para 2022. O fortalecimento dos polos industriais nas regiões produtoras é uma lição que a pandemia nos ensinou. O fortalecimento da indústria tem que ser retomado rapidamente. Precisamos desenvolver produtos e serviços industriais que atendam toda a cadeia produtiva brasileira. Lógico que não conseguiremos em pouco tempo, mas sabemos da necessidade de termos condições em produzir os insumos que dependemos de outros países. A indústria brasileira está pronta para isso. Precisamos investir, precisamos ter condições para isso. Porque a pandemia ensinou que não podemos depender de tanto de países, né, para termos esses produtos. E é importante também ressaltar que a nossa pesquisa mensal, sondagem aqui do CIESP, mostra que o aeroporto de Viracopos tem uma importância fundamental. Ele será o principal indutor econômico da nossa região nas próximas décadas. E falar de Covid-19 agora, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou os dados de coronavírus aqui em Campinas. Desde sexta-feira não ocorria atualização. Em 5 dias, a cidade registrou aí quase 800 novos casos. O registro mostra mais 798 novos casos, totalizando 163.371 desde o início da pandemia. Os dados estavam represados por problemas no site do Ministério da Saúde. Com relação aos óbitos, foram confirmados mais 9. Agora, a cidade soma 4.890 vítimas da doença. As mortes são de 7 homens e 2 mulheres. 8 pessoas tinham comorbidades e uma não. 6 vítimas tinham mais de 60 anos e 3 tinham menos. O município de Campinas conta, segundo dados do boletim epidemiológico, com 172 leitos de UTI exclusivos para pacientes com síndromes respiratórias agudas graves, nas redes pública e particular de saúde. Do total de leitos, 130 estão ocupados, o que corresponde a 75,58%. Há 42 leitos livres nas redes municipal e privada. Neste momento, há 98 pacientes adultos com Covid-19 internados em UTI e 140 em enfermaria. Uma última informação em continuidade aos trabalhos de melhoria na oferta e distribuição de água aqui na cidade, a Sanasa informou que vai faltar água em alguns bairros de Campinas amanhã. São eles, preste atenção aí, ó, Parque Rural, Fazenda Santa Cândida, Parque dos Jacarandás, Parque das Universidades, Vila dos Plátanos, Jardim Santo Expedito, Vila Cura Dars, Vila Carminha, Jardim Pita, Jardim São Vicente, Vila Formosa e loteamento Dom Paulo de Tarso de Campos. O fornecimento será interrompido das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde. E a Sanasa recomenda aos moradores dessas regiões que façam a reserva antecipada para não ficar sem água. Mudar de assunto para falar agora de condomínio, porque quem vive em condomínio sabe que a convivência em grupo nem sempre é fácil, né? Existem regras que todos devem cumprir, mas nem sempre isso acontece. E é aí que entra a figura do síndico, que promove assembleias para estabelecer algumas normas. E para que tudo fique dentro da lei, um advogado especialista em direito condominial deve estar presente. O primeiro trimestre do ano é uma das épocas mais requisitadas para as assembleias condominiais, onde os moradores aproveitam para tirar dúvidas, fazer sugestões e cobranças. Alessandra Bravo, advogada especializada em direito condominial, trabalha na área há mais de uma década, comenta sobre as atividades realizadas nos primeiros meses do ano. No início do ano nós temos assembleias ordinárias, normalmente em todos os condomínios, tanto os comerciais quanto residenciais, na qual tem as prestações de contas, eleição de síndico, então tem uma movimentação assim, vou dizer, maior do condomínio.
e é tanto das administradoras quanto... Uma reunião de condomínio envolve diversas regras a serem seguidas. A Alessandra explica a diferença entre os tipos de reuniões. As ordinárias são as obrigatórias. Essa é a assembleia obrigatória no ano. Nela você faz a prestação de contas, faz também de todo o exercício anterior, né, do ano anterior, faz a previsão orçamentária para o ano letivo, tem troca de síndico ou não, e outros assuntos que realmente estão elencados na convenção de cada condomínio. A extraordinária, ela ocorre durante o ano quantas necessitar e por assuntos diversos. E principalmente quando tem quórum específico, por exemplo, a troca de uma convenção. E precisa ter 2/3 de moradores. Então, aí ela é uma assembleia só, extraordinária, específica só para isso. A pandemia também mexeu com as normas estabelecidas, pois a validade da presença virtual foi motivo de questionamentos. Foi no dia 15 desse mês, foi agora para a sanção presidencial, né, para estar mudando um artigo do Código Civil que vai permitir realmente que as assembleias sejam virtuais. Porque antigamente tinha-se essa noção assim, pode ser feita virtual, não pode, a convenção fala, não fala, agora vai estar sedimentado no Código. E também vai trazer uma outra inovação. Nós temos assembleias que têm quórum, e elas precisam, os quórums são por lei. Por exemplo, uma troca de convenção. E nunca se consegue 2/3 de moradores para fazer essa troca. Agora, com essa modificação do código, vai poder deixar essa assembleia como uma assembleia permanente aberta por até 90 dias. E dessa forma conseguindo que resolva os problemas do condomínio por falta de quórum. Talvez a maioria das pessoas nem saiba que existam advogados específicos para essa área, mas a Alessandra comenta da importância da presença desse profissional. O advogado condominial, ele auxilia na gestão toda do condomínio, tanto não só em processos, porque muitos entendem que é só processo. Não, o advogado condominial ele é mais a parte preventiva para evitar que venha a ter processos, desde brigas entre moradores, desentendimentos com prestadores de serviço, ou até a questão de cobrança de inadimplentes, a assembleia em si, para poder estar orientando, porque muitas vezes se fala coisas que não deve ou pede-se coisas que são ilegais. Para poder estar auxiliando também na troca, por exemplo, notificação da convenção, do regulamento interno, para poder estar orientando numa notificação, numa advertência dentro do condomínio e todos os demais documentos, porque um condomínio tem obrigações fiscais e tem também obrigações administrativas e trabalhistas. Então não é somente receber as cotas do condomínio, pagar as contas e acabou. Existem outras questões também envolvidas. Segundo a especialista, existem os Cs do condomínio, que geralmente são os maiores problemas. Canos, problemas hidráulicos, cão, corrupção, comunicação e agora Covid. Enquanto a briga fica só no bate-boca, tudo bem. Mas e se partir para agressão física? Como lidar? Partir para agressão, é claro, se puder apartar a briga, melhor coisa, mas 190 é obrigatório. A assembleia tem que ser parada naquele momento, deixar os assuntos que não foram relatados pendentes e se fazer um boletim de ocorrência. Para quem pensa que ser síndico é apenas preparar ata de assembleia, pode ficar surpreso com a quantidade de atividades a serem feitas. Jefferson Bueno, que é síndico de um condomínio com mais de 100 apartamentos, comentou sobre sua função. A função do síndico é seguir o regimento e a convenção do condomínio, é a responsabilidade sobre todos os gastos, investimentos, manutenções, responsabilidades com seguro, com a VCB e com valorização do empreendimento, principalmente. Eu tenho muito essa visão de valorização do empreendimento, tomando cuidado com todas as responsabilidades financeiras, né? Mantendo o condomínio como uma empresa saudável. O trabalho de um síndico também não é nada fácil. Além de lidar com prestação de contas e números, ele também tem que gerenciar os inúmeros conflitos entre os moradores. O síndico tem uma função também de fazer a gestão de conflitos entre os moradores, né? Muitas vezes cabe intermédio inicial entre as partes, né? E quando não há possibilidade, eu costumo pelo menos reunir as partes, né? E fazer um entender a dor do outro, né? E geralmente tem funcionado. Eliette Pérez, que mora em condomínio há mais de 10 anos, não deixou de ressaltar a necessidade dos moradores se fazerem presentes nas reuniões e dar suas opiniões. Eu acho que a atuação da gente como morador, ela é essencial.
né? Eu sempre procurei participar em todos os outros condomínios que eu morava. Eu acho que isso daí é muito importante mesmo, porque a gente tem a oportunidade de se manifestar, de saber tudo o que está acontecendo, né? Todos a prestação de contas, tudo mais. Eu acho que deveria ser, sim, deveria ter até um quórum muito maior de participantes em assembleias do que, né, estava acontecendo. Se bem que agora mudou um pouco o cenário, né, com essas assembleias virtuais. Então, eu acho que o povo está tendo mais oportunidade de participar. Rápido intervalo aqui no Câmara Notícia. No próximo bloco você vai ver. Ponte Preta é eliminada na primeira fase da Copa do Brasil e diretoria anuncia Hélio dos Anjos como treinador. Tem ainda as informações do tempo. Campinas está em estado de alerta devido à baixa umidade. E também vamos mostrar o que faz um terapeuta ocupacional. É em instantes. Câmara Notícia de volta e a gente já entra nesse bloco falando de tempo. Campinas está em estado de atenção pela baixa umidade relativa do ar. Ontem à tarde, o índice atingiu 28,7%, conforme o boletim emitido pelo Departamento de Defesa Civil. Em dias assim, o recomendado é consumir muita água e ter cuidado especial com as crianças e idosos. Para amanhã, não deve ter muitas mudanças, viu? Veja agora como fica o tempo para esta quinta-feira. As temperaturas seguem elevadas. Apesar das probabilidades mais baixas, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva, especialmente de forma rápida e isolada. O dia começa com 21 graus e a máxima chega a 32. E hora do esporte, a Macaca jogou ontem e perdeu fora de casa. A Ponte Preta queria dar uma resposta à torcida após a derrota para o Guarani no derby. Mas olha, não foi isso que aconteceu. A Macaca se despediu da Copa do Brasil na primeira fase. Parece que a crise não quer mesmo ir embora da Ponte Preta. Ontem a Macaca foi ao Paraná pela Copa do Brasil enfrentar a equipe do Cascavel. E o time de Campinas perdeu por 1-0, gol marcado no finalzinho do primeiro tempo, Diego de Areta de cabeça. Com o resultado, a Ponte Preta volta para Campinas eliminada. A diretoria anunciou o técnico Hélio dos Anjos até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Atender pacientes para prevenção, habilitação, reabilitação, utilizando protocolos e procedimentos específicos de terapia ocupacional. Estas são algumas das atribuições do terapeuta ocupacional. E o que mais este profissional faz? O André Aronha te conta agora. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre terapeuta ocupacional. Então, se liga aí, bora! Em 1948, a profissão de terapia ocupacional foi reconhecida na Europa. Um pouco depois, em 1951, foi criada a Federação Mundial de Terapia Ocupacional. O profissional ajuda na reabilitação de pessoas com limitações físicas ou psicológicas que têm dificuldades de ter uma vida normal. São pessoas que não conseguem fazer tarefas simples. O terapeuta ocupacional auxilia pessoas que têm problemas cognitivos, afetivos, psicomotores, que têm distúrbios genéticos ou adquiridos após alguma situação traumática.
Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão, eu estou aqui com a Pamela, que é terapeuta ocupacional. Há quanto tempo, Pamela? Há 6 anos. 6 anos. Você se interessou como por essa área? Conta pra gente. Bom, sempre eu comecei a buscar naqueles livrinhos de vestibular sobre as profissões que existem, né? E eu sempre tive vontade de ajudar o próximo, trazer um pouco de qualidade de vida. E aí foi que eu me deparei com terapia ocupacional. Eu falei, nossa, o que é isso? E aí foi que eu mergulhei nesse mundo. Prestei vestibular e fui para a faculdade. E durante a faculdade foi que eu comecei realmente a me interessar, a desenvolver as habilidades, né? Trabalhar realmente baseado na ciência, né? No que realmente aquela pessoa precisa. Então, para o pessoal de casa entender direitinho, o que faz um terapeuta ocupacional? Bom, o principal objetivo da terapia ocupacional é trabalhar com a ocupação humana, né? Então, esse é o nosso domínio, nossa autonomia. Então, a TO, né, vou usar o termo reduzido, mas a terapia ocupacional, ela atua desde a parte da infância, até mesmo durante a gestação e até o final da vida, né, com os idosos, na parte de cuidados paliativos ou, né, enfim, até adulto também que está no processo ameaçador de doença. E aí, a gente atua em diversas vertentes, né? Então, atua com a parte da infância, trabalhando com a parte com crianças que têm alguma disfunção cognitiva, motora, comportamental, parte dos adultos, que atua na reabilitação física, também adultos que têm alguma questão psicossocial, né? Que vivem no CAPS, fazem esses atendimentos, saúde mental. Na parte escolar também, a gente atua diretamente com a escola, via terapeuta. Na parte do idoso que começa a ter algum declínio cognitivo ou funcional e deixa de realizar suas atividades de vida diária de uma forma de autonomia e funcionalidade, a gente se insere em todos esses setores. Puxa vida, então é grande aí, não é, o leque. Sim, a TO tem muitos campos de atuações. Olha e aí, só que legal, realmente vai da área que o seu coração bater mais forte. Não, super bacana, porque a ideia desse quadro, Pamela, o Se Liga na Profissão, é justamente falar sobre cada profissão, né, que existe e tudo mais, e o que realmente as pessoas podem fazer através dessa profissão, né? E principalmente por ser uma profissão que às vezes as pessoas não fazem ideia do que a gente faz. Exatamente. Né? Então, assim, por que eu vou buscar um TO? Porque eu tenho alguma disfunção física, sensorial, mental, qual que é o meu problema, né? Então, sempre que você pensar numa situação que você está tendo dificuldade para realizar suas atividades do dia a dia, de lazer social, do trabalho, dentro de casa, você precisa de um TO, de uma terapeuta ocupacional. Por exemplo, certamente em casa as pessoas estão com essa dúvida. Então, qual é a diferença entre um TO e um fisioterapeuta, no caso, para fazer esse trabalho de reabilitação, por exemplo? Isso, é porque nós trabalhamos com atividade de vida diária. Nós temos esse principal foco nosso, que é o quê? A gente estuda a ocupação humana. Isso é muito importante de ser falado, porque essa é a principal diferença com a fisioterapia. Então, assim, a gente passa 4 anos estudando a ocupação humana, como que é o desenvolver das atividades, e por isso a gente realiza a reabilitação utilizando as atividades do dia a dia. Então, por exemplo, se você está com uma dificuldade de pegar um garfo, de se alimentar, eu vou trabalhar com o garfo, a faca e o prato. Eu vou trabalhar com você com a realidade do seu dia a dia. Entendi. E por trás disso, eu vou ter estudado todos os componentes que você vai precisar e que eu vou precisar para atingir aquele objetivo. Puxa vida, a gente vai aprendendo, inclusive, né? Muito interessante e super importante, não é? É isso que você falou, né, Pamela? Então você praticamente vira o ser humano no avesso, né? Sabe absolutamente tudo sobre o ser humano. Sim, a gente estuda os componentes físicos, estruturais, a parte anatômica, cognitivo, tudo funcionais, mesmo. Tudo. Fisiológicos, até, por exemplo, um idoso. Se eu vou atender ele, que ele tem um Alzheimer, por exemplo. Eu sei que chega lá pelas 5 horas da tarde, eles entram num processo que a gente fala que é a síndrome do pôr do sol, que começa a escurecer e aí eu já vejo que aquele idoso começa a ficar um pouco desorientado, confuso, onde ele está. Então eu já sei que a minha intervenção, a hora que chegar nesse horário, já não vai mais valer tanto a pena.
Então, ali eu já sei que é o horário que eu tenho que trabalhar com o idoso, por exemplo, né, até às 5 horas da tarde, né? Então, a gente atua dessa forma, e principalmente a questão neurológica, né? Em todos os sentidos, a gente tem que estar estudando. Eu até perguntei para você qual a diferença entre o fisioterapeuta e o TO, e no caso do fonoaudiólogo, por exemplo, tem alguma relação ou nada a ver? Não, aí não tem nada a ver. Vocês não trabalham com voz, nada? Não, nessa parte não. Aí é muito específico mesmo da fono. A gente trabalha juntos, tá? Então é um trabalho interdisciplinar e multidisciplinar que a gente atua. Então é um conjunto, né? Todas as profissões, físio, TO, fono, a gente tem que trabalhar em conjunto com o ser humano. Só que assim, é muito diferente os mundos, né? Da TO e da fono, principalmente. Entendi. Bom, como que é o mercado de terapia ocupacional? O pessoal que está em casa, olha lá, a Pamela falando, me interessei, quero seguir. Como que é o mercado? Bom, hoje, por conta da pandemia, da situação atual que a gente está vivendo, então o que está muito em alta é a parte com a infância, né? Então, assim, as crianças sofreram muito com a falta de socialização, com a questão de não ir até a escola, o desenvolvimento foi um pouco prejudicado. Então, a parte da infância, a TO está bem alta. E questão com o idoso, né? Que é aquele idoso que ficou também em casa, isolado, não conseguiu fazer as atividades do dia a dia. Então, assim, trabalhar para não deixar progredir aquela demência, aquela doença que está ali na questão de degeneração. Quais as dicas que você dá para a galera que está acompanhando o quadro Se Liga na Profissão, que quer seguir a área? O que você pode falar, de repente, sobre os principais desafios dessa profissão? Tá, hoje os nossos principais desafios, assim, que realmente acontecem no dia a dia é o nosso posicionamento frente a outros profissionais. Então, assim, a TO a gente vem buscando diariamente nosso espaço, sabe, nossa valorização. Então, o que eu digo? Não é fácil, mas é possível. Então, assim, eu cheguei até onde eu tô hoje, foi com muita luta e esforço. E eu recomendo que as TOs jovens que estão na faculdade, né, que vão se formar, conheça todos os campos, né? Então vá no hospital conhecer qual que é o papel da TO, vai no CAPES, vai nas clínicas, vai na parte de trabalho voluntário, enfim, trabalha em todas as áreas que você possa conhecer. Bom, com relação, evidentemente, à faculdade, são quantos anos, como funciona? Eu fiz em 4 anos, porque foi um período integral, mas tem faculdades que são em 5, que aí já é um período menor. Então varia, de 4 a 5 anos. E tem que estudar bastante, está sempre se atualizando. Não é fácil ser TO. Eu imagino. A gente imagino tem que deva muito. ter, inclusive, além de estudar muito, se atualizar, tem que ter também um emocional muito bom, né? Porque você lida com pessoas, crianças, adultos, idosos, imagino que com diversos problemas, né? Sim. E isso não é fácil, você lidar com um ser humano nessa situação que às vezes também, né, tá bastante irritado, dependendo do dia. Imagino que seja assim também, né? Sim, não é fácil. A gente lida com situações frustrantes também, tá? É fácil dizer que às vezes a gente prepara uma atividade maravilhosa e o paciente não desenvolve. E tá tudo bem, é o ser humano, né? E aí a TO, ela tem essa flexibilidade de lidar com isso, né, nesse momento, de ter as cartas na manga. Só que a gente precisa se cuidar também. Então, como terapeuta, eu recomendo terapias. Né? Isso aí, e assim, a gente estuda todo o campo, né? Parte de anatomia na faculdade. A faculdade, eu falo, se você formou, é porque você quer ser TO. Porque já é bem desafiador. Descobre que não é aquilo que estava buscando, né? Ou é ou não é, né? Exato. Não tem aquele negócio, deixa eu ver, deixa eu pensar. Eu acho que pode ser. Exato. Não tem dessa, você não faz terapia ocupacional porque seu pai falou pra fazer. Exato. Verdade é essa. Entendi. Você faz que o seu coração bate TO. Dá pra perceber que a Pamela é apaixonada pelo que faz, né, Pamela? Eu amo sim o que eu faço. É isso aí, isso é o mais importante. O resto vem na sequência, né? Com certeza. Então tá bom. Fruto do trabalho. Valeu, Pamela. Obrigado, viu? Obrigada. É isso aí, pessoal. Se liga na profissão. Tchau.
Câmara Notícia desta quarta-feira fica por aqui, mas continue com a gente. Às 14h tem audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre. E logo depois começa a quarta audiência pública, que vai abordar o projeto de lei complementar sobre a prorrogação das datas de vencimento dos alvarás de funcionamento dos estabelecimentos afetados pela pandemia. Você confere tudo ao vivo e um resumo do que acontece aqui no Legislativo eu trago para você amanhã. Então fique com a gente ao longo do dia. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê até amanhã. Tchau!